E nós vamos agora para a sessão 8, a última sessão aqui da introdução do texto. Jamyang Shaiba, uma apresentação dos princípios budistas, né? Então, nós vamos aqui para o comentário daquilo que nós vimos na sessão anterior aqui, você com inteligência e tal, né? Então, vamos lá. Or you with intelligence, ou você com inteligência. Happily and enthusiastically retain in mind this precious eloquence, ou você com inteligência. É sempre um comentário meio interpolado, né, que a gente vê aqui, né? Ele sempre está interpolando, ele pega o texto que está lá, coloca e dá uma ampliada, né? Ou você com inteligência, happily and enthusiastically retain in mind this precious eloquence. Com felicidade e com entusiasmo, retenha na mente essa eloquência preciosa. This unprecedented lamp clarifying the path to omniscience. Essa lâmpada sem precedentes que esclarece o caminho para a onisciência, né? Aquela ideia de que tudo está escuro, você chega com a lâmpada, vê o caminho, consegue andar pelo caminho, né? Sem precedentes, né? Sem precedentes, não sei, ele está dizendo que é sem precedentes, mas na verdade faz parte do gênero Siddhanta, um gênero meio apologético, isso que nós vamos ver aqui, que traz consigo a unidade daquilo que existia na cultura védica até o tempo do Buda e posterior um pouco ao tempo do Buda, e aí uma contraposição em relação aos princípios budistas, né? Isso que nós vamos ver, né? Que é algo bem assim interessante e que precisaria ser feito aqui no nosso país, né? Uma contraposição entre os princípios budistas e os princípios do cristianismo, os princípios dentro do cristianismo, do catolicismo, os princípios que é um pouco que eu estou fazendo já, né, do cristianismo, e para ver as diferenças. Mas então no verso comparativo, não, como eu disse para vocês, não dá para fazer a comparação, a teologia revelada está sempre dentro de uma disposição distinta, né, porque ela fala de uma possibilidade de fé e de salvação a partir da graça e da fé em Cristo. Não dá para fazer comparação em relação a isso aqui, né? Seria a mesma coisa pegar o budismo, vamos comparar com o Alcorão. Não vai dar, porque lá tem uma lógica revelada. Então dá para falar dentro do viés da razão natural. Agora, da lógica revelada fica muito complicado. Por quê? Porque lá tem uma questão da fé no Alcorão, fé no Maomé ou no Mohammed. Nós estamos falando de outra lógica, tá bom? Então, da submissão do crente em relação aos ditames que foram dados pelo arcanjo Gabriel, que vieram de Alá. Então, não vai dar, entende? Nós estamos diante de uma disposição muito distinta, né? Então, onde dá para falar é dentro dessa faixa chamada de razão natural. Bom, mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, mas ele estava falando do gênero Siddhanta. O gênero Siddhanta já existe na Índia, né? Então, esse unprecedented lamp clarifying the path to omniscience aqui necessariamente diz respeito a uma tradição, né, que fala desse caminho aberto para a onisciência pelo Buda histórico no século V a.C., mas não na ideia Siddhanta, do gênero Siddhanta da literatura budista, que é um gênero apologético, né, que já existia faz muito tempo antes. Which no master of tenets could clearly expound and which have entered on the sturdy great ship of the unmistaken path of reasoning and rely on good skillful captains of the ship of non-erroneous reasoning, which no master, que nenhum mestre dos princípios, of tenets, could clearly expound, poderia claramente expor, e que, tendo adentrado a grande nave, o grande barco estável do caminho sem erros, da razão, and relying on good skillful captains, e confiando em capitães que sejam bem hábeis em dirigir o barco da razão não errônea. Onde a gente pode ver? Nós estamos diante da questão da razão aqui. E nós temos que tomar bastante cuidado nesse ponto, porque normalmente a leitura que se faz dentro do budismo aqui no Brasil é de um grande preconceito em relação à razão. Não sem lastro histórico, porque eu concordo com a perspectiva de que a razão da modernidade é uma razão muito em si para si, ou seja, muito si mesmada,
e que traz consigo a perspectiva do individualismo, né? E esse individualismo traz consigo diversos problemas que entra em choque direto, como entrou na Europa com o cristianismo, em relação ao abandono do egoísmo, e aqui acaba entrando novamente em choque em relação ao abandono do egoísmo. Tá bom? Então, e que pode entrar em choque, sem dúvida, em relação a concepções capitalistas neoliberais. Tá bom? Então, o budismo, nesse ponto, ele não está dentro de um viés acrítico em relação à política e ao sistema econômico do nosso tempo. Tá bom? Então, todo sistema econômico, toda política que tiver como centro o em si e para si, que se volte para uma posição egoísta, que traz consigo a ideia de só o meu grupo, os privilégios são só para mim, a existência desse mundo é só para mim, o mundo tem que ser sugado, explorado, arrancado seus recursos e ser voltado só para minha pessoa, então, ou só para o meu grupo. Isso entra em choque de imediato com a perspectiva budista. Tá bom? Então, que é uma perspectiva sempre de interação, de integração, de bondade, de mundo para todos e assim por diante, né? Recursos naturais para todos, mas não quer dizer que não tenha mérito aqui dentro, né? Que dentro vamos dizer assim, da lógica budista, o mérito está sempre presente. Então não é uma característica que vai falar assim, tudo para todos, tudo é de graça e vamos lá, e não é bem isso que está aqui. O que está aqui existe uma composição, sem dúvida, de uma visão interdependente, mas que a pessoa precisa se esforçar. A pessoa precisa de razão, portanto, para se esforçar, de uma visão correta que está ligada ao esforço. Tá bom? Então não é que assim, todo para todos, vamos lá, todo mundo é isso aí, não vamos precisar fazer esforço, cada um faz o que quer. Não é o caminho que está aqui. Tá bom? O caminho que está aqui é um caminho de contraposição em relação ao sofrimento, em relação à insatisfação, em relação à miséria, inclusive material, que se fundamenta em cima de esforço, de organização, e organização comunitária, e que exclui, é uma rede que exclui quem não tem esse esforço, é uma rede que exclui, sem dúvida alguma, quem tem preguiça. Tá bom? Agora, uma preguiça equivalente à doença? Não. Quando é doença, você tem um acolhimento, você tem um cuidado. Agora, quando não é, há uma exclusão da rede. Tá bom? Então, nesse aspecto, o budismo é muito parecido com o confucionismo. Se você fizer corpo mole, se você não tiver esforço, disciplina e assim por diante, e não é uma questão de doença, mas é uma questão de inclinação da vontade, a rede exclui. Tá bom? Então tem que ficar atento em relação a isso. Não é uma espécie de pode tudo e vamos lá que tá tudo valendo. Não é isso não. Tá bom? Então é o contrário, né? Começa dizendo sobre disciplina moral, disciplina ética, e depois passa por uma disciplina de meditação e depois uma disciplina de constante correção das próprias inclinações para a aflição e para o sofrimento, para a insatisfação e assim por diante. Então é um viés de grande esforço, né? Um viés de grande, vamos dizer assim, de alta e intensa disciplina, né? De si mesmo e assim por diante. Tanto é que a gente pode ver isso e a gente sempre admira isso na cultura japonesa, na cultura muito mais japonesa do que a chinesa, né? Na cultura coreana agora com os doramas e coisas assim, a gente vê também muita disciplina ali dentro, né? E esse casamento, vamos dizer assim, essa união entre confucionismo e budismo se deu a partir justamente da questão do esforço da organização social, da disciplina, né? Dessa contraposição em relação ao sofrimento, que é por meio da organização de si mesmo, organização comunitária, tá bom? Então vamos tomar cuidado aqui que nós não estamos falando de um libera tudo e cada um faz o que quer, não. Bom, então, continuando. Wise Virtuous Friends, aqui ó, amigos virtuosos e sábios. Virtuosos porque têm disciplina, sábios porque estudam. Who had crossed well to the other side of the ocean of your own and other schools of tenets, que atravessaram bem para outro lado do oceano da nossa própria e das outras escolas de princípios. Eu, de propósito, não concluí a ideia que eu tinha colocado, que aqui no Brasil nós vemos a razão com uma certa suspeita no meio budista, e que infelizmente alguns budistas e líderes budistas começam a colocar a ideia de que a razão budista deve ser abandonada. A razão budista não pode ser abandonada porque ela faz parte do próprio viés do princípio budista que está ligado ao Buda histórico e que permeia a tradição Nyingma, Sakya, Kagyu e Gelug.
com ênfase na tradição Gelug, a razão, que não é Gelug, é Nigma. Né? Quem é da tradição Nigma que fala que não deve ter razão, está errando porque não entende da sua própria história. Tá bom? Então, assim, é um debate interno que se expande também para o meio católico, para o meio cristão, que acha que Deus fala diretamente no coração e que não há necessidade nenhuma de estudo, nem nada, que Deus fala diretamente do coração e que tá bom. Né? Naquela ideia de que os dons carismáticos dão conta de tudo. Incorreta perspectiva, e ela é catastrófica. Por quê? Porque nós precisamos entender que as coisas estão em volta de nós. São causa e efeito. Ah, mas o pessoal do David Hume, etc., detonou essa ideia. Problema é deles. A coisa continua sendo no budismo como sendo causa e efeito. Tá bom? Então, a razão que une causa e efeito, ela está como fundamento e sedimento da escola Theravada, Sarvastivada, Mahayana, e aí todos os seus desdobramentos, como Madhyamaka Yogacharya, todas as escolas Gelug, todas as escolas Chan, escola Zen e assim por diante. Ah, mas lá se fala do ultrapassamento da mente elaborativa e assim por diante. Mas é normal isso? A razão dá conta de tudo? Não. Então pronto. Por que fica fazendo ênfase dizer não, mas não podemos ser racionais? Espera aí, nós temos que ser racionais, mas a gente tem que admitir que a razão não alcança tudo. Algo de novo. E dentro do cristianismo está muito lá o tempo todo, dizendo, olha, a razão chega até um ponto, mas depois nós precisamos da fé. Fé e razão andam juntas, certo? Que está dentro do budismo também. Né? Então, nesses pontos, se comunicam muito bem, em termos de sistemática. Mas em termos de conceito definido, de princípio definido, daí, como eu disse para vocês, tem hora que não se comunica, porque trata-se de um lado do cristianismo e do islamismo também, de fé revelada, de lógica de teologia revelada, e do outro lado de lógica de, entre aspas, teologia natural, filosofia e assim por diante, que é o lado budista. Né? Então aí já não cabe isso. Né? Ah, mas você está sendo eurocêntrico, que tem outro jeito de pensar. Eu concordo, tem outro jeito de pensar, etc. Mas para uma maneira de passar isso adiante de uma maneira, vamos dizer assim, pedagógica, dentro da filosofia da educação, esses são os instrumentos muito adequados e que são ótimos para a gente ver que o nosso ego sempre quer ser um ego dominante, né? Dizer que um é melhor que o outro é pior. Né? Então a gente precisa abandonar isso também, se a gente quiser enxergar as coisas numa nova luz, uma luz contemporânea. Bom, mas vamos lá. Mas aí você cai dentro de um paradoxo, qual? De que então a perspectiva contemporânea é uma perspectiva dominante. Aí a gente entra dentro de um outro problema. Quando a gente fala desse jeito, a gente cai numa repetição da lógica anterior. E não é isso que eu estou querendo fazer. Então, se a gente começa a usar o problema de uma lógica interna, de dizer que a coisa fica num paradoxo de circularidade, eu vou ter que dizer que a lógica também não dá conta disso. Então, vamos escapar disso e vamos prosseguir, pensando que é necessário uma ideia de rede, uma ideia de lógica relacional. Tá bom? Então, I, upon crossing to the end of the ocean of tenets, gained through many hundreds of tiring tasks in order to hear, think and meditate. Eu, né, aqui o Nawan Pelden faz a vez do Jamyang Shaiba, né, falando como se fosse dentro dos sapatos dele. Upon crossing to the end of the ocean of tenets, por ter cruzado até o final do oceano dos princípios, ganhei através de muitas centenas de tiring tasks, ou seja, de estudos cansativos, de tarefas cansativas, para ouvir, pensar e meditar sobre eles, e ganhei, né, o conhecimento geral disso, que é muito útil, tá bom? Então, muito legal essa parte, né? Então, ouvir, pensar e meditar faz parte da tradição budista, e esse meditar é muito importante, nós vamos abordar ele, né? Que é um instrumento soteriológico budista. Ah, mas tem soteriologia no budismo? Não, não tem. Imagina assim, né? a gente fala só por falar, então para quê? Né? Então, claro que tem soteriologia dentro do budismo, né? Mas nós podemos dizer que a soteriologia europeia... Não, a soteriologia europeia é uma soteriologia fundada no cristianismo. Hoje, a soteriologia do Oriente Médio, na sua majoritariedade, é fundada em cima do islamismo. Então são coisas distintas, são soteriologias distintas. Aqui eu estou falando de soteriologia budista, que tem a ver com os limites da razão natural, tá bom? Ou da experiência normal entre samsara e nirvana, né? Da superação do samsara pelo nirvana. Não, mas samsara e nirvana juntos não pode ser superado. Não. A ideia é que por meio do samsara eu alcanço o nirvana e não está desassociado, porque se estivesse completamente desassociado, não chego. Né? Essa é a ideia da razão natural que está lá dentro. Tá bom?
Então me perdoe pelo tom um pouco mais apologético aqui da nossa exposição, mas é que eu fico meio sem paciência quando a pessoa começa a usar a lógica circular, né? E não percebe que a lógica é mas tão circular que começa a ser até, assim, vamos dizer assim, um cálculo renal, né? Uma dor, um infarto, né? Então, me desculpe, mas eu começo a ficar revoltado com isso, porque eu começo a pensar, mas por que a pessoa não percebe, né, numa espécie de metaconsciência que ela está fazendo isso, né? Uma espécie de vigilância, né? Tá bom? Então é isso, muito obrigado. Tenha paciência com os arroubos emocionais aqui do seu amigo Plínio e nos vemos na próxima sessão, a sessão 9, aonde nós vamos começar o texto propriamente dito. Superamos a parte da homenagem, tá vendo? Então, ó, apresentação geral dos princípios, o significado do texto, isto em 3 partes, beleza? Então, muito obrigado. Terminamos agora a sessão 8.